sobre entrevistas, qual a sua sensação na entrevista? Eu vi a sua emoção ao entrevistar Dominguinhos, o próprio Guilherme Arantes, aí vai dar, e o Augusto Cury, né? Algumas das entrevistas com uma carga maior de emoção, vai daí ao Tirulipa, né? Aquele dia com o Tirulipa que te fez dançar junto com ele no telejornal, e tantas outras entrevistas que você fez e faz. Qual é a sua releitura da entrevista, da experiência com a entrevista? Não, acho que antes de mais nada você precisa estudar bem o assunto que você vai. Clara está falando, eu adorei a entrevista com o Dominguinhos. É porque eu vou até contar isso. Isso foi uma gafe que eu cometi com o Dominguinhos. Imagina eu. A entrevista com o Dominguinhos eu fiz eu trabalhava na Tropical, quando eu entrevistei. E eu lembro que essa entrevista com o Dominguinhos, eu ia fazer um jogo em Goianinha, só que antes do jogo eu ia entrevistar Dominguinhos naquela... Como é que chama? Que tem ali na estrada de Goianinha, Casa do Forró, não sei se você sabe é algo assim, é uma casa que tem vários elementos da cultura nordestina, que é o Museu do Vaqueiro. Museu do Vaqueiro. Já ouviu falar? Sim. Não conheço, mas já ouvi falar. Então, Dominguinhos estava no Museu do Vaqueiro. E eu ia fazer uma entrevista com ele antes do jogo, um jogo do América em Goianinha. E jogo é aquela coisa. O jogo não espera. O jornalista é famoso por, inclusive, atrasar para chegar nas pautas. Costuma atrasar, devido à vida corrida que é mesmo do jornalismo. Mas jogo não tem essa. Começa às 4, começa às 4. Se sai um gol no primeiro minuto e você não tá lá, você perdeu. Ou seja, deu erro. Então eu cheguei naquela correria de praça mesmo, da gente fazer 3, 4 matérias em um expediente. Eu tinha essa entrevista para fazer com o Dominguinhos, a casa do Vaqueiro. E quando eu cheguei lá, imagina, eu cheguei tão apressado. Eu já cheguei na expectativa de sair, porque eu tinha que chegar no jogo. E quando eu cheguei lá, Dominguinhos estava sentado, só que eu nem olhei direito, eu só cheguei, dei boa tarde. Eu esperava chegar lá e encontrar Dominguinhos na casa do Vaqueiro com toda aquela vestimenta que ele costumava aparecer em público, só que ele estava com a camisa branca, estava sem chapéu, sem nada. E eu olhei para ele e eu disse assim, você sabe me dizer se Dominguinhos já chegou? Ele disse, sou eu. Eu não sabia onde colocar a cara na hora. Aí eu olhei direito para ele, eu disse, meu Deus do céu, é Dominguinhos. Aí eu pedi, e ele, com toda a humildade dele, eu pedi 1000 perdão, disse que eu não tinha olhado, que de fato eu não olhei direito para ele, e eu esperava chegar lá e encontrar ele ia dar uma entrevista para a TV, eu achava que ele ia estar todo paramentado, com um chapéuzinho de couro, não, e ele estava lá super simples, de camisa, e aí eu fiz a entrevista com ele, assim, foi uma honra para mim, né, ter entrevistado o Dominguinhos, mas eu paguei esse mico, vamos dizer assim, com o Dominguinhos. Mas assim, voltando para a questão da entrevista, eu acho que é importantíssimo você sempre estar muito preparado, né, para o que você vai perguntar, você estudar antes o seu entrevistado. E eu acho que uma boa entrevista, principalmente quando se trata do poder público, é quando você consegue, de alguma forma, cutucar ali, sabe? Quando o Maurício Ferraz, que é repórter do Fantástico, uma vez ele me disse lá em Natal, ele virou um amigo também, querido, ele me disse que a secretária, que eu não vou entrar em detalhes aqui de quem era a secretária na época, a secretária de segurança, mas ele falou assim, a secretária de segurança me falou, ele estava lá fazendo uma reportagem com o Fantástico, e ele disse assim, a secretária de segurança me falou que não gosta quando você é o entrevistado, quando você é o repórter que vai entrevistá-la. E eu já falei pro Veiga isso, porque isso é o maior elogio que um jornalista pode receber.
Se ela não gosta, é porque você incomoda de alguma forma nas perguntas, pergunta o que ela se sente intimidada em responder. Então, assim, eu sempre fui muito disso, assim, você tem que saber se colocar, você tem que saber que você ali é porta-voz de milhões de pessoas, né? Você tem que saber que você tem que se colocar na posição de jornalista mesmo, né? De chegar e de questionar. É você, então, estudar o assunto, estudar o entrevistado, se é uma entrevista descontraída, que você deu o tom da descontração, e se é uma entrevista de cobrança, se você vai cobrar algo do poder público, que você vá sem amarras, que você vá sem medo. Que antes de mais nada, você estude, você saiba o que você tem que cobrar, para não ficar uma entrevista blá, blá, blá também, sabe? E eu acho que, de uma certa forma, o público aí em Natal meio que se identificava comigo nesse sentido. Eu, pelo menos, já recebi muito feedback, graças a Deus, positivo, de entrevistas que eu fiz nesse sentido, sabe? De você se indignar, de você não aceitar. Por exemplo, teve uma época que aí, no final de semana, foram 34 assassinatos, e foi por isso mesmo que o Fantástico foi para ir fazer uma matéria, e a Secretaria de Segurança se limitou a enviar uma nota para a gente, né? E muito cedo, no Bom Dia RN, a gente estava com esse assunto, e eu lembro que na época eu disse, isso aqui foi, eu levantei a nota, eu fiz questão de imprimir a nota, antes de sair da redação, eu disse, são 34 mortes em um final de semana, mas a secretaria não manda nenhum entrevistado para dar satisfação, não para mim, mas para você de casa. E eles se limitaram a enviar essa nota aqui, que eu vou fazer questão de ler na íntegra. E li, era uma nota de um parágrafo, na verdade. E foi justamente nessa época que o Maurício estava em Natal para fazer essa matéria Fantástico. E ele falou, a secretaria não gosta quando você é o repórter da entrevista e tal. Então, acho que o jornalista ele tem que ter esse tom questionador mesmo. E quando for para brincar, quando é para se jogar, você devia acompanhar. Eu me jogava, eu dançava com o entrevistado, tirava onda com o Tirulipa. Enfim, eu acho que é você saber entrar no clima da entrevista mesmo. Mas, sem sombra de dúvidas, não é todo mundo, na verdade, que sabe entrevistar, sabe?